O poder não cai mais com tiros, ele muda de mãos em silêncio. 3 de janeiro de 2026, Maduro cai. Mundo inteiro assiste chocado. Manchetes explodem, análises sobre invasão, soberania, petróleo, todo mundo debatendo tanques, tropas, operação militar. E enquanto câmeras focam o espetáculo, enquanto comentaristas discutem legalidade, o verdadeiro jogo está acontecendo longe dos holofotes. Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Mudança de governo não significa mudança de poder real. Governo é fachada, é teatro político, é personagem que troca, mas roteiro continua o mesmo. E roteiro é escrito por quem controla o dinheiro. E na Venezuela, enquanto todo mundo olha para Washington, para a operação americana, para declarações de Trump, a pergunta que ninguém está fazendo é: quem realmente ganhou o poder com essa crise? Não é Estados Unidos, não completamente, porque Estados Unidos conseguiram derrubar regime, conseguiram colocar tropas em solo venezuelano, conseguiram controlar narrativa. Mas controlar território não é o mesmo que controlar a economia. E economia? Economia tem dono diferente, porque enquanto Estados Unidos gastaram décadas aplicando sanções, isolando Venezuela diplomaticamente, pressionando militarmente, outro jogador estava fazendo um movimento completamente oposto. Movimento silencioso, movimento que não aparece em manchete, movimento que constrói dependência estrutural ao invés de conflito direto, e esse jogador é a China. E a China não opera com tanques, não opera com discursos inflamados, não opera com ameaças. A China opera com dinheiro, infraestrutura e tempo. E esses 3 elementos, combinados pacientemente ao longo de décadas, criam um tipo de poder que militar americano não consegue derrubar com operação de uma semana. Porque aqui está o segredo que elite global entende, mas população ignora. No século XXI, poder não é territorial, é financeiro. Não importa quantos quilômetros quadrados você controla, importa quantos fluxos de capital você direciona, quantas cadeias de suprimento dependem de você, quantos países devem dinheiro para você. E Venezuela? Venezuela deve para a China, muito, 60 bilhões de dólares, muito. E dívida não é fraqueza de quem empresta, é controle permanente sobre quem deve. Porque quando você deve 60 bilhões, quando sua economia inteira depende de continuar recebendo crédito, você não tem escolhas soberanas, você tem escolhas condicionadas por seu credor. E isso não aparece em operação militar, não aparece em cadeia nacional, não aparece em manchete, mas define destino de nações muito mais que qualquer invasão. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como funciona esse jogo. Vou revelar por que a crise venezuelana não é sobre Maduro ou Trump. É sobre quem vai controlar fluxos econômicos da América Latina nas próximas décadas. E vou te provar que Brasil está exatamente no meio desse tabuleiro. Querendo ou não, percebendo ou não, porque poder mudou. E quem não entende as novas regras vai ser peça, não jogador. Vamos começar entendendo o básico. Por que Venezuela importa tanto? Não é apenas petróleo. Sim, Venezuela tem 300 bilhões de barris de reservas. Sim, é a maior reserva comprovada do mundo. Mas petróleo sozinho não explica jogo geopolítico. O que explica é vácuo de poder econômico. E vácuo de poder econômico é imã irresistível para quem tem capital e paciência. Venezuela em 2026 não produz praticamente nada além de petróleo em pequena escala. Agricultura colapsada, indústria inexistente, serviços mínimos, 80% da população na pobreza, 7 milhões fugiram do país, infraestrutura apodrecida, instituições destruídas. É colapso total. E colapso total significa que tudo precisa ser reconstruído. Estradas, portos, ferrovias, hospitais, escolas, refinarias, fábricas, tudo. E reconstruir custa dinheiro, muito dinheiro, centenas de bilhões de dólares. E quem tem esse dinheiro? Quem está disposto a investir em país que acabou de passar por intervenção militar? Que tem incerteza política brutal? Que pode ter novo colapso daqui 5, 10 anos? Bancos privados ocidentais? Não, risco altíssimo demais. Retorno incerto. Fujam. FMI e Banco Mundial?
Podem emprestar, mas com condicionalidades duras, reformas estruturais, austeridade, privatizações e condicionalidades vêm com custo político gigante para qualquer governo que aceitar. E aí entra a China, e o modelo chinês é completamente diferente. China não empresta com condicionalidades políticas explícitas. China empresta com condicionalidades econômicas implícitas. Funciona assim: China oferece empréstimo gigante, bilhões, para infraestrutura e diz: nós construímos, nós fornecemos tecnologia, nós trazemos trabalhadores chineses e você paga de volta com petróleo, com minérios, com acesso a mercado. E governos aceitam, porque precisam mostrar resultado rápido. Precisam construir estradas, hospitais, escolas, precisam dar emprego, precisam reativar a economia. E China oferece solução pronta. Dinheiro agora, infraestrutura agora. Preocupação com pagamento? Problema de governo futuro. E China não tem pressa. China pensa em décadas, em gerações. E sabe que quem financia a reconstrução define como o país se reconstrói. Define quais portos são modernizados, quais ferrovias são construídas, quais tecnologias são adotadas. E tudo isso molda economia de longo prazo. É jogada silenciosa, não tem drama, não tem manchete. Mas é irreversível, e Venezuela é caso perfeito, porque o país está completamente quebrado. Precisa de tudo. E Estados Unidos, que acabaram de intervir militarmente, não vão financiar a reconstrução sozinhos. Custo político e financeiro é proibitivo. E China? China está esperando exatamente isso. Está esperando o momento onde pode entrar como parceiro de reconstrução e estabelecer dependência de décadas. E frase que resume tudo isso: crises não afastam poder, elas o atraem, porque crise cria necessidade, e necessidade cria dependência. E dependência é forma mais eficiente de controle de longo prazo. Venezuela não vai sair dessa crise sozinha, e quem financiar a saída vai controlar o destino do país pelos próximos 50 anos. Agora vamos falar da arma mais poderosa do século XXI. Não é bomba nuclear. Não é porta-aviões, não é míssil hipersônico. É dívida externa. E deixa eu te explicar por que dívida é arma. Quando o país tem dívida externa gigante, quando deve bilhões para outro país ou instituição, perde autonomia. Perde porque toda decisão econômica importante precisa considerar: isso vai afetar minha capacidade de pagar dívida? Vai irritar meu credor? E quando a resposta é sim, decisão muda. Você não faz o que é melhor para seu país, você faz o que é tolerável para seu credor. E China entendeu isso perfeitamente e aplica sistematicamente através da Belt and Road Initiative, iniciativa Cinturão e Rota. Projeto trilionário de infraestrutura global lançado em 2013. Funciona assim: China identifica países em desenvolvimento, países que precisam de infraestrutura, portos, ferrovias, estradas, usinas de energia, e oferece financiamento massivo, taxas de juros relativamente baixas, prazos longos. E condição principal: empresas chinesas constroem, trabalhadores chineses executam, tecnologia chinesa é usada e países aceitam, porque a alternativa é não ter infraestrutura nenhuma, e infraestrutura é essencial para crescimento econômico. Então escolha parece óbvia. Mas aí vem a armadilha, porque muitos desses projetos não geram retorno esperado. Porto que foi construído não atrai volume de carga projetado. Ferrovia não tem demanda suficiente. Usina custa mais para operar que o previsto. E dívida continua lá. E país não consegue pagar. E aí China oferece renegociação. E renegociação vem com novas condições, acesso a recursos naturais, controle operacional de porto por 99 anos, concessões comerciais favoráveis. Exemplo clássico: Sri Lanka. China financiou construção de porto de Hambantota. Sri Lanka não conseguiu pagar dívida. China assumiu o controle do porto por 99 anos. Agora, China tem base naval estratégica no Oceano Índico, sem disparar um tiro, sem ocupar território, apenas com dívida que virou concessão. E padrão se repete: Paquistão, Myanmar, Laos, Djibouti, países da África. E agora? América Latina.
E Venezuela já está nesse jogo há 20 anos. China emprestou 60 bilhões entre 2007 e 2016. Venezuela paga de volta com petróleo 500 mil barris por dia direto para a China. Não importa preço de mercado. Não importa quanto Venezuela poderia ganhar vendendo para outro cliente. Contrato é contrato. E aqui está ponto crucial. Dívida não expira quando o governo cai. Dívida é soberana. País deve, não governo. Então, mesmo com Maduro fora, mesmo com um novo governo, dívida continua. E China continua recebendo petróleo. E influência continua. E isso é genialidade estratégica. Porque não importa quem governa. Sistema de dependência está estabelecido. E sistema sobrevive a qualquer mudança política. E frase que define tudo. Quem controla o dinheiro controla as decisões antes que elas sejam tomadas. Porque quando você deve, você não tem luxo de escolher livremente. Você escolhe dentro de limites definidos por seu credor. E limite é prisão invisível. E agora vamos comparar estratégias. Porque Estados Unidos e China jogam um jogo completamente diferente. E entender diferença é essencial para entender quem realmente tem poder de longo prazo. Estados Unidos jogam com sanções, pressão militar e isolamento diplomático. O modelo é confronto direto. Você se comporta mal? Sanções econômicas. Continua se comportando mal? Ameaça militar. Persiste? Intervenção. E funciona no curto prazo. Venezuela sob Maduro sofreu brutalmente com sanções americanas. Não podia vender petróleo livremente. Empresas americanas não podiam operar lá. Bancos não podiam processar transações. Economia foi estrangulada e, eventualmente, contribuiu para o colapso do regime. Então pode-se dizer, sanções funcionaram, Maduro caiu. Mas e agora? Estados Unidos precisam reconstruir Venezuela? Precisam financiar a infraestrutura? Precisam garantir estabilidade de longo prazo? E custo disso? Centenas de bilhões. E vontade política interna nos Estados Unidos para gastar isso? Zero. Então Estados Unidos ganham batalha, derrubam o regime, controlam narrativa, mas não querem pagar conta da reconstrução. E é aí que poder visível atinge limite. China joga jogo completamente diferente. Não ameaça, não sanciona, não invade. China financia. E financiamento cria dependência. E dependência é controle permanente. E China tem vantagem gigante. Não precisa de aprovação do Congresso, não precisa convencer a população chinesa a gastar bilhões no exterior. Governo chinês decide, bancos estatais chineses executam. E dinheiro flui. E China não se importa com o tipo de governo. Não importa se é democracia, ditadura, regime misto. China faz negócio com todos. Pragmatismo absoluto. E isso é vantagem competitiva enorme, porque Estados Unidos só apoiam governos que se alinham ideologicamente. E quando o governo muda, apoio pode mudar. China não tem esse problema. China apoia infraestrutura. E infraestrutura não muda com o governo. E tem outro ponto. China não quer caos. China quer previsibilidade. Porque caos interrompe comércio, interrompe fluxos. E China depende de cadeias de suprimento globais funcionando perfeitamente. Então, para a China, pior cenário não é inimigo declarado, é parceiro imprevisível. É país que entra em guerra civil, que tem golpes constantes, que não consegue garantir contratos de longo prazo. E é por isso que China, muitas vezes, estabiliza regimes que o Ocidente quer derrubar. Não por amor ao regime, mas porque a estabilidade serve a interesses comerciais chineses. E Venezuela? Venezuela é laboratório perfeito. País quebrado. Precisa de reconstrução massiva. Estados Unidos acabaram de intervir, mas não querem pagar conta. Espaço perfeito para a China entrar. E China vai entrar silenciosamente. Não com tropas, com dinheiro, engenheiros e contratos de décadas. E daqui 20 anos, quando historiadores analisarem queda de Maduro, conclusão vai ser: Estados Unidos venceram batalha. China venceu guerra. Porque batalha é sobre quem controla governo hoje. Guerra é sobre quem controla a economia amanhã. E resposta é clara. Quem financia a reconstrução controla o futuro. E China tem dinheiro, paciência e vontade.
Estados Unidos tem poder militar, mas não disposição para comprometimento econômico de longo prazo. E diferença entre os dois define quem realmente tem poder no século XXI. E agora vamos trazer isso para casa, porque Brasil não é espectador nesse jogo. Brasil é peça no tabuleiro e precisa decidir que tipo de peça quer ser. China é maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Maior. Não Estados Unidos. China e relacionamento só cresce. Brasil exporta principalmente soja, minério de ferro, petróleo e carne para a China. E China compra em volume massivo. Em 2025, comércio bilateral ultrapassou 150 bilhões de dólares. 150 bilhões e Brasil depende disso. Porque agronegócio brasileiro, que é motor da economia, depende de mercado chinês. Se China para de comprar soja brasileira, preço despenca. Produtor quebra, economia sofre. Então o Brasil tem dependência estrutural da China. E dependência é vulnerabilidade, mas também é oportunidade, porque com Venezuela em crise, com América Latina em reconfiguração, Brasil pode ser ponte, ou pode ser apenas mais um fornecedor. E diferença é crucial. Ponte tem poder. Ponte conecta, facilita, media e cobra por isso. Não necessariamente em dinheiro, mas em influência, em respeito. Incapacidade de moldar regras. Fornecedor não tem poder. Fornecedor entrega commodity, recebe pagamento e fica dependente de comprador continuar comprando. Não tem margem de negociação. Não tem alternativa real. E Brasil está nesse limbo. Ainda não decidiu. Quer ser parceiro estratégico da China? Quer diversificar para não depender tanto? Quer equilibrar entre China e Estados Unidos? Não está claro. E indecisão tem custo, porque enquanto o Brasil hesita, China avança. Investimentos chineses em infraestrutura brasileira crescem. Portos, ferrovias, energia, tudo com capital chinês. E cada investimento cria dependência, não imediatamente, mas estruturalmente. E tem Belt and Road. China já convidou o Brasil formalmente e Brasil recusou até agora, por pressão americana, por medo de se comprometer demais. Mas países vizinhos estão aceitando: Argentina, Chile, Peru. E quando você fica de fora enquanto vizinhos entram, você perde relevância. E tem BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora expandido com novos membros. E discussão sobre moeda comum, sobre alternativas ao dólar, sobre sistema financeiro paralelo. Brasil está nisso, mas não está liderando. Está acompanhando passivamente. E passividade em geopolítica é receita para irrelevância. Então pergunta que Brasil precisa responder urgentemente: será ponte ou será fornecedor? Será player ou será peça? E resposta não pode ser indecisão, porque indecisão é decisão. Decisão de não ter poder real. Decisão de apenas reagir a movimentos de outros. E reagir sempre coloca você um passo atrás. E com Venezuela em reconstrução, com China investindo pesado na América Latina, com Estados Unidos focados em outras prioridades, Brasil tem janela de oportunidade. Janela curta, talvez 5, 10 anos, para se posicionar como liderança regional real. Mas exige decisão, exige estratégia e exige coragem de não agradar todo mundo. Porque tentar agradar todo mundo é garantia de não agradar ninguém e perder respeito de todos. O Brasil precisa decidir. E logo. Então vamos fechar com verdade incômoda. Poder mudou de forma e a maioria das pessoas não percebeu. Século XX foi sobre poder militar. Quem tinha mais tanques, mais aviões, mais bombas, controlava o mundo. E Estados Unidos venceram esse jogo completamente. Poder militar americano é incontestável, ninguém compete. Mas século XXI é diferente. Século XXI é sobre poder econômico e estrutural, sobre quem controla cadeias de suprimento, sobre quem financia infraestrutura, sobre quem detém tecnologias críticas. E nesse jogo, China compete de igual para igual. E Venezuela é demonstração perfeita. Estados Unidos usaram poder militar e sanções para derrubar Maduro. Funcionou.
Mas e depois? Estados Unidos não querem comprometimento de longo prazo. Não querem gastar centenas de bilhões reconstruindo o país que pode se tornar instável de novo. China quer exatamente isso. Quer reconstruir. Quer financiar. Quer criar dependência permanente. Porque dependência é controle. E controle de longo prazo vale muito mais que vitória de curto prazo. E padrão está claro. A África inteira está virando zona de influência chinesa através de infraestrutura. Ásia Central, Sudeste Asiático e agora, América Latina. E isso não é necessariamente bom ou ruim. Não é narrativa de herói vs vilão. É análise fria de como o poder funciona no mundo moderno. China não é benevolente, não está fazendo caridade, está construindo império econômico através de dívida e infraestrutura. E método funciona porque é paciente, silencioso e estrutural. Estados Unidos ainda tem vantagens enormes. Dólar como moeda de reserva global, poder militar incontestável, tecnologia de ponta, mas vantagens estão sendo erodidas gradualmente. E erosão é invisível até que seja tarde demais para reverter. E Brasil? Brasil está exatamente no meio dessa transição de poder global. E escolhas que Brasil fizer nos próximos anos vão definir relevância do país pelas próximas décadas. E aqui está a frase que resume tudo. No século XXI, quem controla o dinheiro não precisa controlar governos. Eles acabam vindo juntos. Porque quando você financia infraestrutura de país, quando você é maior comprador de exportações de país, quando o país deve bilhões para você, você não precisa mandar. Você só precisa sugerir. E sugestão é seguida, porque a alternativa é colapso econômico. E isso é poder real. Poder que não aparece em manchete. Poder que não precisa de tanque. Poder que funciona silenciosamente, constantemente, irreversivelmente. Então, pergunta final. A que você precisa responder? Você acha que o futuro do poder passa mais pelo dinheiro ou pelas armas? Pense bem, porque a resposta define se você entende o mundo que está vivendo ou se ainda está preso em modelo de poder do século passado. E mundo não espera você entender. Mundo continua girando e poder continua mudando de mãos, silenciosamente.